Colocou. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou bem feliz em poder receber vocês aqui nessa live, nessa noite, muito esperada, com um tema bem provocativo, né? Quem sou eu na fila do pão? Esse dia 21 de abril, que é um dia que traz alguns sentimentos mistos para nós, né? Porque nós hoje estamos entristecidos com a partida do Santo Padre, mas é um dia também de reflexão. E o Santo Padre, ele pensando nele hoje, ele vai ser também uma referência importante para aquilo que nós vamos falar hoje, né? Essa pergunta provocativa foi uma escolha que eu fiz, é uma escolha intencional para falarmos um pouquinho sobre autodesenvolvimento. Mas antes disso eu queria acolher, estou vendo a Vanessa aqui online, a Eliana, quero dar as boas-vindas, agradecer pela presença e dizer que esse título ele nos remete a tudo aquilo que nós vamos descobrir e dar importância e que faz toda a diferença na nossa vida. Então eu queria acolher vocês, dar as boas-vindas e fazer essa pergunta. Vocês conseguem me responder? Quem é você na fila do pão? Quando você escuta essa frase, o que você se remete? Qual é a lembrança que remete? Você já esteve dentro de uma padaria, na fila do pão, sentindo aquele cheirinho, e como que era essa fila do pão, e essa fila do pão, ela estava grande, ela estava pequena. Então, quando você pensa nessa fila do pão, o que você se lembra? Né? Você estava nessa fila, você quando chegou lá no balcão para pedir seu pão, o pão acabou, você já passou por essa experiência de estar na fila do pão e o pão ter acabado e você ter que esperar a próxima fornada. Qual foi a sua sensação de estar na fila do pão e essa fila te trazer uma espera inesperada? Antes de nós começarmos esse bate-papo, eu quero me apresentar para quem já me conhece e para quem não me conhece. Meu nome é Joselma, eu sou formada em coaching, eu sou formada em liderança, eu sou formada em produtividade inteligente, tecnicamente sou enfermeira de formação, tenho pós-graduações na área, mestrado, mas nesse espaço aqui, nesse lugar que eu me coloco como mentora, coach, treinadora de pessoas e palestrante. Quando eu escolhi esse tema, quem sou eu na fila do pão, foi para justamente trazer para nós a reflexão de em que lugar nós nos colocamos. Enquanto mentora, eu me descobri nessa fila, eu tinha já 17 anos de formada, com muita experiência dentro dos desafios na área da saúde, na formação de pessoas. E essa pergunta, ela tocou quando alguém me fez essa pergunta, no momento em que eu decidi participar de uma imersão em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e me fizeram essa pergunta. E aí eu pensei, que fila que é essa? Que pão que é esse que eu procuro? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, acredito que todos sim. E qual foi essa experiência de estar na fila do pão e de se sentir nessa fila, talvez sem a identidade,
sem a identidade de quem você é. A Milena diz aqui: minha filha estava muito grande e por muitas vezes o pão acabou, mas a cada fornada veio um aprendizado novo e um novo olhar para onde eu estava e onde eu queria estar. É isso, Mi, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui. Seja bem-vindo também, Projeto Bem Viver, a querida que está aqui conosco. Quero dar as boas-vindas a vocês. E essa fila do pão é aquela fila que às vezes a gente se coloca na vida, né? E qual é esse pão? Às vezes é aquele objetivo que nós estamos procurando e que às vezes a gente descobre que não faz sentido. É quando o pão acaba. É aquela padaria que é a nossa vida, fazendo analogia, porque a pergunta provocativa é justamente para fazer a analogia dessa grande padaria que é o mundo e que é a vida, essa fila que nós escolhemos da vida, e esse pão que é o objetivo. Quando em 2017 eu decidi fazer esse mergulho, foi justamente para entender que fila que é essa que eu estava me colocando, que pão que é esse que eu estava procurando, que eu estava objetivando na minha vida. E quando eu fiz esse caminho interior, como o grande psicanalista Carl Jung, ele coloca que quando a gente olha para fora, a gente sonha, mas quando a gente olha para dentro, a gente desperta. E eu decidi fazer esse olhar para dentro. E eu fiz uma caminhada, e foi nesta caminhada que eu decidi que tudo aquilo que eu estava vivendo, experimentando, eu queria compartilhar. E aí eu fui fazer a formação em coaching, eu fui fazer as formações mais aprofundadas em liderança, eu fui fazer os aprimoramentos e decidi que todo esse conhecimento, que toda essa experiência eu gostaria de compartilhar. Um dia desse eu fiz uma conta muito por baixo de quantas pessoas que na minha trajetória profissional de 25 anos que eu completei esse ano da área da saúde passaram por mim. Eu somei mais ou menos, gente, 2.000 pessoas. 2.000 profissionais. E quando eu remontei a toda essa história, eu percebi que mais do que o treinamento técnico, mais do que os regulamentos, os manuais, as capacitações, eu pude me entregar, eu pude realizar conexões, eu pude olhar para estas pessoas nas suas histórias, nas suas dores e entender que o arcabouço técnico, que aquilo que a gente chama de sucesso, de objetivo, tinha alguém por trás, tinha uma história, tinha uma dor e o meu legado foi muito mais, a minha busca era muito mais do que só deixar a questão técnica de capacitação, mas era deixar o legado da importância do valor da pessoa, da bagagem que a pessoa traz, daquilo que ela carrega e daquilo que ela pode entregar. E às vezes a gente, nessa grande padaria que é a vida, a gente se coloca numa fila que a gente acha que é certo. Ou quando alguém nos pergunta quem somos nós na fila do pão, sabe o que a gente responde? A gente responde o nosso currículo. A gente responde o que a gente estudou, a gente responde o que a gente fez e a gente não consegue responder quem nós somos. Quem somos nós nessa fila do pão? E isso está muito ligado àquilo que nós sentimos que nós somos. O autoconhecimento, o desenvolvimento humano é uma jornada
onde nós nos sentimos plenamente presentes. Não apenas no lugar onde nós estamos, mas com aquilo que nós somos. E é tão importante a gente olhar para essa fila. Que fila que é essa que nós nos colocamos? Quando a gente se depara com essa pergunta, quem sou eu na fila do pão? Você consegue responder essa pergunta? Ou você deseja que alguém responda por você? Quando você pergunta quem sou eu na fila do pão, qual é a sua expectativa? É a expectativa de que o seu pai ou a sua mãe te reconheçam e te valorizem? Que o seu chefe no seu trabalho diga para você quem você é na fila do pão? A sua expectativa é de que o seu companheiro ou a sua companheira diga isso para você? Ou você consegue olhar para você e dizer, eu sei quem eu sou na fila do pão? Você já mudou de fila? Você já esteve numa fila que foi separada e você, por vontade alheia, foi para outra fila? Você já se colocou em outra fila? Qual é esse pão que você anseia? É a felicidade? É o sucesso? Quais são os anseios, sejam na vida profissional ou na vida pessoal, que você guarda dentro do seu coração? Louise Hay é uma terapeuta mundialmente famosa que fez a sua passagem em 2017 para o céu aos mais de 90 anos. E ela diz uma frase, ela é uma terapeuta que trabalhou muito com a questão do auto-amor, ela diz uma frase que é muito central e eu queria compartilhar com vocês, que a origem de todos os problemas, de todas as nossas dores, estão na falta do auto-amor. Que a culpa, que o ressentimento, que a mágoa são os chicotes que nós usamos para nos ferir e são exatamente eles que fazem com que nós não nos enxerguemos nesta fila. Ou que nós nos olhemos como qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, sem o valor que merecemos. É essa falta de auto-amor que pode fazer com que nós nos comparemos com outras pessoas, que é um grande desafio nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo, e ainda mais com as redes sociais, em que nós às vezes comparamos os nossos bastidores com o palco dos outros. E ela diz que o auto-amor é esse movimento que cotidianamente nós podemos fazer para nos redescobrir. Olhar para fora nos faz sonhar, olhar para dentro nos faz despertar. Eu queria fazer um desafio para vocês, que vocês colocassem aí, anotassem ou escrevessem no chat, fiquem à vontade para fazer os comentários e as perguntas, que vocês colocassem de 0 a 10 o quanto vocês já investiram profissionalmente em vocês, de 0 a 10, e o quanto vocês já investiram ou investem no seu cuidado, no seu autocuidado, no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Coloque a primeira nota de 0 a 10, o quanto você investe ou investiu já profissionalmente em você e o quanto você investe no seu autodesenvolvimento, no seu desenvolvimento humano. Eu queria compartilhar uma história muito interessante que me fez também refletir. Onde eu trabalho,
tem 2 abacateiros. E um dos abacateiros foi um senhorzinho há 30 anos atrás que plantou, e ele fica numa área que tem um jardim, uma cerca de uma mureta de concreto, mas tem um espaço de areia grande que ele plantou e que ele rega e cuida. E eu soube disso porque eu estava saindo do trabalho, vi ele tentando colher alguns abacates ali. Quando eu me aproximei, cumprimentei e ele me contou a história daquele abacateiro. E na outra calçada tem um abacateiro, que eu não sei quem plantou, mas está lá, e cercada as suas raízes cercadas de concreto. E eu ganhei tanto desse senhor, de um abacateiro, como do outro abacates. E a diferença de sabor foi imensa. O abacateiro que estava na calçada, cercada pelo concreto, sem gosto, ele acabou estragando porque ele ficou com uma coloração esquisita e firme e que não era macia. E o abacateiro, o abacate que eu recebi desse senhor, estava delicioso. Aparentemente, o abacate da calçada estava bem mais bonito e o do espaço que ele plantou e cuidou não estava muito bonito, mas os sabores eram completamente diferentes. Porque aquele abacateiro que ele plantou tinha espaço, teve espaço para alongar suas raízes, raízes que a gente não vê, teve cuidado. E quanto tempo que aquele abacateiro levou para florescer, para crescer e para dar frutos. Então, muitas vezes nós olhamos a vitrine dos outros, a vida dos outros e esquecemos que para chegar àquele tamanho, àquela copa, existia um tempo de plantio, de regar e de cuidar. E que as raízes elas não são visíveis. Então, o nosso processo de autoconhecimento é essa semente diária que a gente lança e que a gente precisa cuidar e regar, e muitas vezes ela não vai ser vista. O Royal Astro respondeu aqui que profissionalmente ele se dá a nota 7. Eu fiz a pergunta para quem chegou agora, de 0 a 10, o que dá para o tanto que investiu profissionalmente, e de 0 a 10, o tanto que tem investido no seu desenvolvimento humano, no seu autocuidado. Não sei qual é a nota que você dá, Royal Astro, no seu desenvolvimento humano, mas profissionalmente você está investindo bem. Nota 7 é uma ótima nota, e isso é muito importante. Nós investimos no nosso conhecimento, na nossa técnica, nas nossas competências e habilidades. Mas a gente não pode esquecer que essas competências, essas habilidades, esse sucesso que a gente deseja, essa prosperidade que a gente deseja, ela é na parte, nos bastidores, nas nossas raízes, o tanto que a gente se cuida e investe no nosso autoconhecimento, no nosso autodesenvolvimento humano, emocional, mental, psíquico. E quando a gente faz essa analogia da fila do pão, é porque muitas vezes, pelo menos as vezes que eu ouvi essa frase, ou que eu mesma falei essa frase, eu falei no sentido de quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu para ter esse espaço? Quem sou eu para ter essa deferência? Quem sou eu para ter essa importância? E às vezes a gente se pega desvalorizando o que nós somos, porque talvez nós ouvimos lá na nossa infância palavras duras que nós gravamos enquanto crença e verdade, ou às vezes por nós passarmos por decepções,
e embates profissionais, nós nos esquecemos de quem nós somos, nós nos esquecemos dessas raízes que precisam ser profundas e nós olhamos apenas para aquilo que aparece. Às vezes nós olhamos para as nossas dificuldades e elas parecem tão maiores que nós porque nós nos esquecemos de quem nós somos. Por isso que a jornada do desenvolvimento humano e do autoconhecimento é uma jornada que ela não é curta, é uma jornada que muitas vezes ela não é fácil, mas é uma jornada que faz com que as nossas raízes se aprofundem, que as nossas raízes fiquem robustas e que a gente não esqueça quem somos nós. Que a gente não esqueça, independentemente do ambiente onde nós nos encontramos e dos desafios que nós enfrentamos, quem somos nós? Quais são os nossos valores? O que é importante para nós? Eu me lembro de um mentorado que eu tive, eu como enfermeira da área da saúde, o maior número das pessoas que eu atendi profissionalmente, como mentora, como coach, foram da área da saúde, mas essa pessoa que não é da área da saúde, é um jornalista, foi uma pessoa que marcou a minha história no sentido de que, tecnicamente, ele estava pronto, ele tinha todas as competências e habilidades para estar onde ele estava, executar a função dele e ter sucesso. Mas ele não conseguia alcançar esse sucesso que ele esperava. E aí, no nosso processo de acompanhamento, ficou muito claro, e para ele ficou muito claro, que o grande desafio era o relacionamento com as pessoas, era a conexão com as pessoas, e que isso dificultava tudo o que ele buscava profissionalmente. Que ele não conseguia avançar porque o trabalho exige a relação, exige a interação com a equipe, exige o olhar para o outro, entender o outro, mas para olhar para o outro, entender o outro, eu preciso olhar para mim. Eu preciso me conhecer, eu preciso entender como eu funciono, quais são os meus valores, quais as áreas da minha vida que precisam ser melhor trabalhadas, quais são as minhas verdades, quais são as minhas dores, qual é a estratégia que eu vou tomar para me conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condição de se relacionar com o outro. Porque quando a gente se conhece, a gente se dá o direito de ser vulnerável. A gente se dá o direito de olhar para nós com misericórdia, saber que nós erramos, que nós falhamos, que o nosso esforço é valioso e com isso a gente consegue estar nos ambientes, estar com as pessoas sabendo que todas as pessoas seguem a mesma jornada. E a gente tem a capacidade de fazer as nossas escolhas, de abraçar aquilo que é valor, de se aproximar daquilo que é valor e de se afastar daquilo que não é importante para nós. E essa jornada foi tão incrível com ele que ao final de todo o nosso processo, além dele alcançar o que ele esperava de sucesso, ele recebeu uma promoção. E isso é sensacional, isso é recompensador, porque ele entendeu, ele fez o processo valorizando aquilo que está nos bastidores. E para que essa jornada ela aconteça, é preciso dar nomes, a jornada começa com a clareza, é preciso dar nomes àquilo que nós sentimos, é preciso dar nomes às nossas dificuldades, é preciso olhar todas as áreas da nossa vida
com coragem, olhar, avaliar, dar nomes às coisas e começar esse caminho. Começar resolvendo tudo, começar por todas as áreas, começar não. É escolher aquilo que mais nos causa dor e olhar para aquele ponto com coragem. Perceber o que aquilo está nos dizendo. Hoje, em qual fila você se coloca? Qual é a sua fila hoje? A sua fila do pão. Você está feliz nessa fila? É esse o caminho que você deseja? É esse o caminho que você escolhe para você? Qual é o pão quentinho que você procura? Qual é o objetivo? E às vezes na fila do pão a gente fica preocupado com quem está na fila com a gente e a gente esquece que nós, nesta fila, somos a pessoa mais importante. Nessa fila do pão é preciso olhar para si, para que a gente possa se acolher, para que a gente possa se cuidar. E quando a gente se volta para olhar para nós mesmos, a gente não está desprezando as pessoas que a gente ama, a gente não está colocando as pessoas que amamos ao léu. Nós estamos fazendo que nem nós recebemos a orientação no avião. Se o avião tiver algum problema de pressurização, máscaras cairão, você coloca a máscara em você primeiro para que você possa socorrer quem está ao seu lado. Qual é o cuidado que você tem se dado? Qual é o nível de autoamor que você tem se entregado, dado a si? Qual é o nível de importância? Às vezes, quando a gente fala de desenvolvimento humano, parece que a gente está falando de alguns clichês ou de coisas etéreas ou de coisas abstratas que nada tem a ver com o resultado objetivo da nossa vida. E não. Se fosse assim, nós não teríamos pessoas com tanta capacidade, com tanta disposição, vivendo um looping de sofrimento. Porque olha para fora, mas deixa de olhar para dentro. Deixa de olhar para as habilidades e potencialidades e desafios internos que precisam ser trabalhados, vencidos, curados, para que isso transborde para o exterior, para que isso faça com que a pessoa cresça, para que ela possa se olhar e, se olhando, olhar o mundo com os outros olhos. Isso não significa que as dificuldades não estarão presentes. Isso não significa que os desafios não estarão presentes. Eles estarão presentes. Mas quando eu trabalho naquilo que eu sou, o meu olhar muda. O meu posicionamento muda diante da situação. O problema, ele fica exatamente do meu tamanho, ou até menor. Ele não fica maior do que eu. Eu olho para mim como alguém que tem a capacidade de aprofundar as minhas raízes, de ter a paciência de cuidar daquilo que ninguém vê, que ninguém percebe, e construir uma vida, um caule, uma copa florida de coisas que eu desejo realizar, baseado em raízes profundas. É só a gente lembrar quando a gente tem, nós não temos muito no Brasil, mas a gente pode lembrar de vendavais e tornados, apesar que nós tivemos aqui ventanias bem fortes no nosso país, em que muitas árvores foram arrancadas e quebradas e caíram em cima de carros, porque as suas raízes não estavam profundas. E é diferente aquela árvore que você joga uma semente, você rega, você planta e ela começa a crescer debaixo da terra sem ninguém ver, e depois ela vai apontando
do que aquela árvore, aquele coqueiro que as pessoas plantam, põe um monte de estaca para segurar e num vendaval é a primeira que vai cair. Por quê? Porque foi apresentada, foi construída já pronta e depois as raízes elas começaram a se aprofundar na terra e às vezes não tem tempo porque os vendavais chegam. Então, o meu desafio para você é você responder essa pergunta. Quem você é na fila do pão? Sem esperar que outros respondam para você. Sem esperar, sem ter aquela expectativa de que o seu chefe diga quem é você, para você se sentir amado e valorizado. Sem esperar que alguém da sua família diga isso para você. Sem esperar que seu parceiro ou companheiro diga isso para você. Mas você se olhar com esse auto-amor e dizer, eu sei quem eu sou. Eu sei o que é importante. Eu quero que você se imagine num teatro. Eu acho que todos aqui já foram num teatro, já assistiram alguma peça teatral. E quando você chega num teatro e você senta na plateia, você tem uma função passiva de assistir aquele espetáculo e você não tem o poder de interferir naquele espetáculo, porque você está só assistindo. Ele passa diante dos seus olhos, mas você não tem ação nenhuma sobre ele. Agora, quem está lá em cima do palco, o protagonista, a história é contada por ele. Ele é o dono do palco. É ele que ocupa o lugar principal. E o destino daquela apresentação está nas mãos dele. As escolhas são dele. E aí esse grande espetáculo, que fazendo a metáfora ou a analogia é a nossa vida, ela precisa ser decidida por quem está no palco, por quem é protagonista. E aí a minha pergunta para você é essa. Hoje, no palco, no espetáculo da sua vida, você se sente plateia ou protagonista? Em que lugar você se coloca? Que é a mesma analogia da fila do pão. Quem é você nesse espetáculo? É o protagonista ou a protagonista, porque esse espetáculo é a sua vida, ou você está na plateia assistindo a sua vida acontecer, culpando as pessoas ao seu redor pela falta de oportunidade, por não estar sendo vista, por não estar sendo amada, por não estar sendo aplaudida, ou você é aquela pessoa que está lá no palco, assumindo a responsabilidade completa pela sua vida, assumindo o protagonismo da sua vida, assumindo que os fatos que acontecem são fatos e as reações são decisão sua. Que o destino, que a fila que você escolhe é a sua escolha e as consequências são suas. Assumindo a autorresponsabilidade de que aquele pão quentinho que você está objetivando é realmente valioso, é realmente aquilo que você quer. Respondendo para você a pergunta, você mesmo, de quais são os seus objetivos, o que você deseja para você. Essa clareza, essa coragem da clareza, ela é muito importante, ela é fundamental para a nossa vida. Nós temos a clareza do que nós queremos e de que lugar nós vamos ocupar nessa jornada. Nessa jornada de desenvolvimento que não tem como nós progredirmos, não tem como nós atingirmos os nossos sonhos, os nossos objetivos, os resultados que esperamos, se nós não olharmos para nós e decidirmos de dentro para fora quem somos nós, quais os nossos valores,
O que nós vamos entregar para nós mesmos? O que nós vamos decidir? Existem muitos estudos, muitas pesquisas, inclusive Harvard tem essas pesquisas que falam sobre longevidade, que falam sobre felicidade, que falam sobre satisfação na vida. E tudo repousa no desenvolvimento humano e nas relações que nós estabelecemos a partir daquilo que nós acreditamos. Então, essa jornada do autoconhecimento é uma jornada que começa com a clareza, e a partir do momento que nós temos essa clareza, nós tomamos uma decisão. Só que não basta só termos clareza e tomarmos uma decisão. Nós precisamos agir. Então, eu gostaria muito para nós já irmos caminhando para o final desse nosso bate-papo, dessa nossa live, pedir que vocês peguem aí uma caneta, um papel, aquilo que tiver próximo a você, e você escreva o quanto de esforço você dedicou até hoje ao seu desenvolvimento profissional e o quanto você quer dedicar. Se você se deu nota 7, você quer nesse ano chegar à nota 9? E o quanto de 0 a 10 você deseja e você está decidido a investir no seu desenvolvimento humano e no autoconhecimento. Porque uma árvore, ela não vai se manter de pé sem as raízes. As raízes, mesmo que elas não sejam vistas, sem elas não há nutrição. Sem elas não há sustentação, sem elas não há irrigação, hidratação. Por isso que às vezes nós nos sentimos secos, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos vazios, nós às vezes alcançamos algum êxito, mas ainda falta algo. Hoje nós estamos honrando o legado do Papa Francisco. Hoje ele foi se encontrar com Deus, ele terminou a jornada que tinha sido escrita para ele nesta terra. E ele realizou muitas coisas. Ele foi um líder, ele foi um jovem seminarista, um sacerdote, um bispo, um cardeal e foi um papa. Mas, sobretudo, ele foi um cristão que buscou viver o Evangelho de Jesus. Ele foi uma pessoa que olhou para os valores, ele olhou para aquilo que de mais importante havia em caridade, em amor, e a partir desses valores ele pautou toda a sua vida. Ele mesmo em cada etapa da sua vida, enquanto sacerdote, enquanto bispo, enquanto cardeal, enquanto papa, independentemente do lugar onde ele estava, ele sabia quem ele era. Ele tinha decidido quais eram as suas raízes. E a sua árvore cresceu e deu muitos frutos para a igreja e principalmente para todas as pessoas que cruzaram o seu caminho. Então hoje, aproveitando essa live, eu quero honrar a vida do nosso querido Papa, que hoje nos deixou, mas que deixou para nós esse legado do quanto o autoconhecimento, os valores são importantes.
Então eu quero desejar para todos nós essa jornada que eu decidi realizar de uma forma mais profunda lá em 2017. Em 2018, eu decidi que eu ia compartilhar isso enquanto propósito de vida e fui fazer as minhas formações e tecnicamente me preparei para ser mentora, para ser coaching, para ser palestrante e para ajudar as pessoas profissionais da área da saúde ou não a iniciarem essa jornada de autoconhecimento com clareza plena, com método, com energia, para que elas possam ser tudo aquilo que elas desejam ser. Então, se você tem essa clareza, ou essa live te trouxe essa clareza, te ajudou nessa clareza, eu fico muito feliz por isso e me coloco à disposição. Vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, me contatar. Esse é um propósito que eu decidi para a minha vida, para que eu possa colaborar com todos aqueles que cruzarem o meu caminho, para que cheguem aos seus objetivos, que busquem esses objetivos, que iniciem essa jornada, que é uma jornada de muita coragem, uma jornada que exige vulnerabilidade, que não é uma fraqueza. A gente tem uma grande cientista que tem muitos livros, que é a Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade e a coragem de sermos imperfeitos, a coragem de sermos quem nós queremos ser. E essa jornada, ela é a jornada que nos dá a capacidade de passar por esse mundo de uma forma disruptiva e com muito significado. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de vocês estarem aqui, de terem parado para ouvir, aberto o coração, a mente, e dizer que esses nossos encontros vão acontecer, vão se tornar mais frequentes, e me colocar à disposição para que a gente tenha outros momentos como esse também, para tirar as dúvidas de como fazer essa jornada. Então eu quero desejar a todos uma ótima noite, agradecer mais uma vez, acolher e agradecer aqueles que estavam aqui presentes. Obrigado, Eliana, eu também agradeço esse momento valioso de reflexão e quero deixar um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço.